Olha ele aí! Boa noite. Grande Marco Túlio! Boa Tudo bom? noite! Eu tô bem demais. Deixa eu ajeitar aqui porque a câmera dá Beleza. uma mudada. Pô, maravilha! Tá me ouvindo bem? Claro, eu te ouço perfeitamente. Está ótimo. Poxa, tô te ouvindo maravilhoso. Marco, que satisfação você aqui. Você foi um cara que, de cinco saxofonistas, sete indicaram você para essa live. Pô, você tem que fazer com o Marco Túlio, você tem que fazer com o Marco Túlio. Que legal. Então, assim, é uma satisfação muito grande ter você aqui por vários motivos, e um dos principais motivos é a sua jornada didática que você tem. Você é um doutor em música e estamos falando aqui de uma metodologia baseada em 7 pilares, que são essenciais para a evolução de um músico. Claro que a gente não vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre vida, música, sua carreira, várias coisas. Nada pré-determinado, mas assim, a sua presença hoje aqui, ela é de extrema importância. Então eu agradeço muito, viu? Poxa, eu que agradeço e parabenizar aí pelo teu projeto, muito bacana. Essa, né, além né, da gente ser, além de músicos, né, essa questão da preocupação em transmitir, né, transmitir o conhecimento, né, eu acho que isso é uma coisa que é super importante, multiplicar, né, algum dia a gente recebeu essa informação, né, Uhum. passaram para a gente está multiplicando, eu fico, pô, muito satisfeito vendo isso aí, como eu tenho, assim, eu já tenho, esse ano passado eu fiz 10 anos de professor de saxofone na Unirio. Uau. Então eu já formei, fiz um recital com vários alunos que passaram pelo curso, formaram, a gente montou uma orquestrona grande de chá, e muitos desses meus alunos já estão em projetos, estão dando aula, é, aula individual, e estão né, seguindo as suas carreiras, e a gente vê assim, e já tive a oportunidade de ver o trabalho deles passado, né, assim, o que eles passam, receberam de certa maneira, né, de mim e de outras pessoas também, e já estão passando para outra geração, e assim, e a música vai sendo compartilhada, isso é muito bacana, né? Olha, eu sou envolvido um pouco com a área cultural aqui da minha cidade e eu sempre converso muito com historiadores. Você sabe o que um deles me falou uma vez? Ele falou assim: Tiago, se você for mexer na história do seu município, não tente inventar a roda de novo. Pegue o trabalho de quem já criou algo, de quem já fez passou anos pesquisando aquilo, pegue aquilo, não invente a roda de novo. Faz a roda rodar. Então é isso mesmo, né? É claro, ah, não, com certeza, com certeza. E a gente vai, vai, né? Claro que a cabeça das pessoas vai mudando e sempre vai ser, cada geração vai acrescentando uma coisa a mais, né? Eu lembro quando eu fui fazer a prova para o mestrado na Unirio, sou professor lá, mas a minha pós-graduação foi feita toda lá também. Fiz Olha. mestrado e doutorado lá. E quando eu fui fazer mestrado, o professor Luiz Paulo Sampaio estava na banca que eu estou tocando, ele leu o meu projeto, aquela entrevista, né? Uhum. E eu ia falar sobre saxofone na música do Radamés em Atali, né? Uau. E ele virou para mim e falou assim: cuidado só para não inventar pólvora, tá? Porque já, né? Mas assim, mas a gente sempre tem uma contribuição, né? Mas o que é isso? A gente vai sempre buscando, né? Buscando e aprimorando essa coisa, e é super bacana, né? Você tá aí, você tem a sua experiência didática também. Eu falo sempre que o ensinar é uma troca, né? A gente aprende pra caramba quando a gente Muito. né? Eu acho assim, os alunos, a gente tem, lógico, a experiência da gente, o conhecimento, ou a sua trajetória, a gente tem coisa para falar, mas eu acho que o próprio fato da gente estar ensinando é sempre um aprendizado, né? Eu costumo dizer para os meus alunos que poxa, a gente está sempre aprendendo. E nesses cursos, sabe, esses cursos de inverno, eu fiz alguns painéis de banda de música da Funarte, faço de vez em quando
quando as coisas voltaram ao normal, espero que os painéis voltem, né? Mas fiz alguns, e assim, e não só os painéis, como outros festivais, sempre tem aquelas turmas grandes, né? Eu fui dar uma aula no Pará, que é uma coisa assim, absurda de grande movimento musical, especialmente de banda de música. Lá eu dei aula, assim, eram 70 alunos de saxofone, para você ter uma ideia. Era uma loucura. E nessas turmas, geralmente são turmas bem heterogêneas, né? Tem desde o cara que começou a semana passada, quanto aquele cara que já estava... Eu tive numa turma, cara que já estava cursando faculdade, já tocava repertório avançado. E sempre rola uma vergonha os iniciantes, né? Que eles ficam meio, pô, eu vou tocar aqui, aquele cara ali toca pra caramba, eu não toco nada ainda. E eu sempre costumei falar, sempre falo para eles, olha, gente, tem aqui ninguém melhor do que o outro, não. Aqui tem uns que têm mais experiência. Eu acho que provavelmente eu devo ter mais experiência aqui nessa sala do que todo mundo, mas uns vão ter mais, outros menos. Mas a gente, a única coisa uma coisa que nos une aqui, que estamos todos reunidos aqui com um objetivo: aprender música. Inclusive eu. E eu não falo isso demagogicamente, porque a gente aprende mesmo, né? Então, assim, é muito bacana. Então, é um processo, pô, que estou nisso há tantos anos e eu acho super gratificante, né? Essa troca. É uma troca. Ô, Marco, você está segurando o celular na mão? Tô. Tá balançando pra caramba, né? Tu vai aguentar ficar assim a entrevista inteira? Pera, vamos tentar aqui botar ele aqui no cantinho. Pera aí. Deixa eu ver se eu consigo virar ele aqui. O problema é que eu tô... Vamos lá, pera aí, fazer uma coisa. Depois se eu precisar... Deixa eu ver se eu consigo parar. Se tiver uma estante de partitura, funciona também. Não vou ter aqui, mas peraí. Pode ficar tranquilo. Aqui eu vou conseguir. Eu tô pensando nisso por causa do seu braço. Uma hora... Não, mas quanto vez tá tranquilo. Uma hora esse celular aí vai pesar 5 quilos. Beleza, vamos lá. Acho que eu me arrumei mais ou menos aqui. Maravilha. Ô, Marcos, deixa eu só pontuar as pessoas que estão assistindo agora e as que vão assistir, porque essa live fica gravada, né? E a gente salva ela e depois transfere essa live para o YouTube. Então, para quem ainda não conhece o Marco Túlio ele teve a centelha da música quando? Rapaz, eu comecei a tocar com 13 anos de idade. Uau, igual eu. Então você vê, então já são 41 anos com ele. E foi assim uma coisa muito engraçada, porque eu tinha estudado naquela época, assim, tem uma época, hoje é muito comum os projetos, né? São muito comuns os projetos projetos de educação musical, tal, mas na educação básica praticamente não tem, assim, a maioria dos lugares não tem no currículo música. Mas na minha época, tinha, na época que eu fiz quinta, sexta série, tinha educação musical. E eu estudei e tal, na época não demonstrava muito, assim, fiz, sem muito interesse. Passado um ano, na escola que o meu irmão estudava, passavam aqueles caras fazendo aquelas campanhas, vendendo flautas doces, bem vagabunda, sabe? Na época não tinha flauta doce Yamaha para você comprar, era aquelas bem vagabundas mesmo. Colorida. Meu irmão, aquilo, meu irmão comprou. Aí comprou e nós começamos a tocar lá em casa. E foi assim, passado algum tempo, o meu pai me levou para tocar no coro. Meu pai cantava no coro da igreja e me levou para tocar. Então eu comecei a tocar. Eu lembro que eu lia junto com o organista, eu lia a mão direita dele, sempre a voz de soprano ali do órgão. Fui começando. E ali fui começando. Aí o próprio padre na igreja, que era esse coral, ajudou a gente a comprar a minha primeira flauta e foi tomando gosto. E aí a música me tomou, né? E assim, e é engraçado, que aí depois eu fui, assim, comecei a ser músico amador, praticamente e tal, e tinha minha profissão, então, há muitos anos mais tarde. Meu pai era advogado, tinha de escritório, ele queria
que eu fizesse curso de direito, tal. Eu falei, não, pai, já era casado, já vou fazer curso de faculdade depois quando for, se eu puder fazer curso de música. Aí ninguém passou, todo mundo achava que era brincadeira, depois eu fui levando a sério e fui estudar. E aí meio que me profissionalizando, aí vim para o Rio, fui pegando os trabalhinhos e tal, assim, e fui começando. Sei que de uma hora para outra eu saí de ser um músico basicamente autodidata, fui muito autodidata a minha vida toda, e eu acho que isso tem problemas, mas também tem vantagens. Benefícios, tem. Tá? Tem problemas e suas vantagens. E eu, engraçado que eu vim entrar na faculdade de música já com 32 anos. E assim, emendei. Eu sei que em 12 anos eu tinha saído de uma educação formal nenhuma em música para um doutor em música. Eu sempre brinco. Minha mãe pode, quando eu me formei, eu brincava, falava assim, mãe, você pode falar para os outros, meu filho é doutor. Ele é médico? Não, ele é saxofonista. É isso. Ele cuida da alma das pessoas. Então assim, né? Mas é uma trajetória, né? Aí foi legal, assim, a vida me levou para esse caminho, né? Me levou para o caminho. Eu fiz muita coisa na minha vida, e faço ainda, né? Às vezes, hoje minha vida é muito voltada para academia, mas ainda toco, né? A gente gosta de tocar. Hoje eu posso até dizer que eu tenho uma segurança para poder tocar, às vezes, nas coisas que eu gosto mais até do que das coisas que eu precisava. Já teve, né? A gente sabe como que a vida... Sem qualquer preconceito com qualquer tipo de trabalho que você tem que fazer, né? Eu acho que a gente tem que... Né? Música é o ofício, a gente está lá. Mas hoje a gente, às vezes, eu penso, esse aqui tá chato, eu vou tocar nos lances que eu acho mais legais, né? Mas, assim, fiz muita coisa, assim, desde, sei lá, música com cantor, música brasileira, chorinho, né? Nunca fui um especialista em choro, mas toquei também. Choro, principalmente na época, antes de ser saxofonista, eu sou flautista, né? Meu primeiro instrumento foi flauta, então, assim, e toquei bastante, e já toquei em banda, assim, outra coisa que é importante pra caramba na formação. A gente vai falar sobre essa coisa da interação aí, depois no nosso bate-papo, mas assim, eu sou, como grande parte dos músicos de saxofonista e músicos de sopro, de banda de música, né? Então, sim, então, a banda, você sabe aquilo, né? É onde forma o pessoal, né? Então, assim, adoro, toco na Banda Filarmônica do Rio de Janeiro, que é um grupo, um grupo, eu considero um grupo de excelência aqui no Brasil, uma referência para esse estilo sinfônico de música de banda, e outras, para a minha vida toda, na banda da CSN, Barra Mansa, onde eu moro, e sempre gostei, né? E fiz um monte de coisa, e até, sabe, choro, jazz, big band, acho big band também uma coisa maravilhosa. Na faculdade eu tive, né, a Unirio tem big band, e na UFRJ, onde eu estudei, também tinha a UFR Jazz Ensemble, que eu toquei por tantos anos lá com meu querido professor José Rua, e onde eu aprendi muito, né, assim, muito, sabe, a potência de uma big band é um negócio, assim, fantástico, né? Fantástico. Impressionante. Você sabe o que é engraçadíssimo? E, na verdade, é uma realidade. Você é o 31º saxofonista que passa aqui. E a maioria teve a iniciação na flauta doce, às vezes por brincadeira, ou às vezes por estudar mesmo a sério uma flauta doce. E olha que engraçado você falando que seu pai era advogado e te sugeriu fazer o curso de Direito. Muitos dos saxofonistas também teve essa, não imposição, mas esse aconselhamento, né? Faça um curso de Direito. Dessa época, né? Não, é aquela coisa assim, era engraçado. Meu pai ele nunca me foi contra eu ser músico, né? Não é nem isso. Mas é aquela visão antiga que as pessoas tinham, ainda mais no interior. Quando você é um cara que eu sou do interior do estado do Rio,
moro no Rio de Janeiro desde o ano 2000, mas eu sou de Barra Mansa, que não é uma cidade tão pequena, mas de uma certa maneira, uma cidade interiorana. Assim, você sabe aquela questão da pessoa aceitar? É inconcebível essa questão de você viver de arte, não só de música, mas viver de arte. Como que pode? Até porque a música, aquela coisa assim, é uma coisa prazerosa, né? A gente gosta, faz porque gosta. Até a parte da disciplina, né? Que fala muito bem. Eu costumo dizer que eu amo a música, eu venero a música, respeito a música. A música é sagrada para mim, mas eu posso, por toda essa intimidade, eu posso dizer que é chato pra caramba. Porque para você chegar lá no ter um desenvolvimento, você tem que passar por fazer coisas repetitivas e são chatas. As pessoas acham que os grandes instrumentistas são ungidos, né? Então, assim, não é. A gente sabe que todo mundo que né, vai ler a biografia do John Coltrane, do Charlie Parker, ver como eles estudavam igual uns malucos. Então, tá, mas assim, de qualquer maneira, a visão que as pessoas têm é aquela coisa muito lúdica, né? Então, acho que a arte e aquela ideia antiga de que o trabalho tem que ser árduo, né? Tem que ser um fardo. Então, você não pode sentir prazer no seu trabalho, né? Tá? Eu estou falando assim, parece que a gente só sente prazer no trabalho. Então, um amigo meu, Jorjão Barreto, amigo tecladista, que tem tempão que não falo com ele. Mas ele que costumava brincar, de falar assim, que é músico, a gente ganha pouco, mas em compensação é uma chateação só, né? A gente for fazer uma live só com o perrengue que todo mundo passou, você vai achar milhões, né? Então, as pessoas não tinham essa concepção de como que pode o cara sustentar a família com o trabalho, né? E assim, e várias pessoas passaram por isso, né? A gente olha, se você olhar até na música popular brasileira, até os grandes compositores, né? Assim, para não ficar em coisa de instrumentista, né? Até você vê que vários assim que tem muitos que inclusive se graduaram em administração, em engenharia, não sei o quê, depois que formou, tá, agora vão tocar. Exatamente. Mas assim, mais isso, mas hoje em dia eu acho que a gente já né, até a gente fala assim dessa questão de a gente comentou isso, mas eu conheço tantos e tantos casos de garotos que se não fosse a música, sei lá, estava numa situação muito pior, com toda a dificuldade que a gente tem a música. Conheço tanto garoto, conheço alguns que estão morando na Suíça, estão morando no exterior, já participam, ou estão por aqui mesmo, já fizeram tanta coisa legal e com a música. E se você fosse assim, não vou fazer música porque eu vou passar fome. Isso, sei lá, estava num outro emprego, uma coisa que de repente era até chato para ele. Eu acho que a gente tem que fazer o que, né? A gente tem que fazer o que gosta, né? Tem gente também que gosta de ficar atrás né? Exatamente. Eu também gosto de fazer minhas coisinhas no computador, tal, minhas coisas, né? Eu sou técnico em contabilidade formada e tal, mas assim, eu optei pela música, né? Assim, ele veio, acho que assim, a música que leva a gente sei lá, um amigo meu sempre falava que a gente não escolhe a música, a música te escolhe. Então dá a impressão que ali, não, eu quero você, aí passa, e vai, e vamos, assim. Essa visão de que realmente você tem que ter um trabalho mais pontual, um trabalho que te dê estabilidade, ela vem desde que o mundo é mundo, que sempre separou. O trabalho é quando você está no campo, ou você está na lavoura, ou quando veio o período industrial você está na fábrica, e quando você sai dali você vai ter um entretenimento, que é o que é? Você ir no cinema, ou no teatro, ou numa apresentação. Então houve muita separação disso. O que é trabalho e o que é entretenimento são as artes. Mas trabalhar
no entretenimento, as pessoas não consideravam antigamente que realmente era um trabalho, né, que você podia viver disso. Você falou uma coisa que é muito importante. Eu, por exemplo, eu já fui em lugares que eu nunca imaginaria que eu fosse por causa da música. Entendeu? A música, ela vai te levando, assim, se você realmente quiser se aventurar na música, não ficar na margem, né? Tem gente que fica na margem, fica batendo nos barrancos, é se aventurar mesmo. Vai lá para o meio do rio e fica ali na correnteza. Aí tem essas adversidades que você fala e citou, a dificuldade de se manter ali, a questão técnica de você se manter ali naquela água corrente, mas se você ficar no meio do rio, ele te leva longe, longe. É isso Não, com mesmo. certeza. A possibilidade, eu acho que tem que investir. É sempre que assim, é um caminho difícil? Claro que é. Entendeu? E é arriscado. Esses dias, a gente está vivendo um momento que é especialmente ruim para músico, né? Para usar arte de uma maneira geral. Essa questão do isolamento é um setor que vai demorar para voltar a ser minimamente o que era. Mas eu estava conversando com um ex-aluno meu esses dias, e ele estava falando assim, não, tudo bem que agora está crítico, mas assim, também não quer dizer que antes da pandemia estava bom, não, porque era difícil. É um leão por dia, né? E, assim, e a gente vive num tempo assim que hoje, até por um lado, isso é ótimo, assim, a capacidade a troca de informação, né? Isso que você faz, esse curso online. Imagina só, antigamente, eu lembro o Nivaldo Ornelas, né? O Nivaldo, ele comenta assim, que quando ele começou a tocar, ele queria estudar improvisação, ele pegava um violão e um gravador e gravava a base ali, para depois poder tocar. Ele queria, sabe como? Uhum. Aí hoje em dia, se você pegar quanto material que você tem de iReal Pro, que é para celular, né? Uhum. Você quantos canais no YouTube que tem. Então tem uma troca de informação muito grande, né? Hoje em dia você tem como poxa, o José Rua também, o meu professor na UFRJ, fala assim, hoje em dia não fica bom quem não quer, né? Porque hoje a gente está... Então, assim, é aquela coisa, a gente tem que... Então, assim, esse tipo de coisa que são possibilidades, né? Então, assim, mas... Tinha, assim, hoje em dia, isso tem um lado, a contrapartida disso é que hoje em dia, assim, tem... Os trabalhos diminuíram bastante e aumentou também a quantidade de gente tocando bem, né? Isso é bom, né? Assim, é ruim que é um mercado muito disputado, tem muita gente para pouca, né? Um dia farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Tem isso aí. Mas assim, assim, cada vez você olha assim, você vê um garoto tocando super bem muito aí, bem. Mais cedo, cada vez mais cedo, então assim... Mas, assim, faz parte do jogo, né? E eu acho que, assim, você sabendo, e eu acho que até, inclusive, o fato de ser músico envolve nem só os 7, né? Os 7 pilares que você toca são importantíssimos. E até relacionado com isso, eu acho que hoje em dia nem basta só você tocar bem. Eu acho que você tem que também ser um cara bom, que sabe fazer um networking legal, né? Você tem interação, você sabe vender seu peixe e tá mostrando o seu trabalho, tá? Mas assim, eu acho que é isso. A gente o jogo, é o jogo, a gente vai vivendo, né? Só vou abrir um parênteses aqui. Você falou do Nivaldo, agradecer o Nivaldo, porque foi o Nivaldo e a Melissa que falou assim, um deles, né? O Nivaldo e a Melissa que falou, chama o Marco Túlio, e eles que me passaram o seu contato pessoal. Olha, o Nivaldo é um queridaço, a gente mora relativamente perto, que a gente mora... O Nivaldo é um mineiro tijucano, né? Ele é um mineiro tijucano, ele é engraçado que a música dele é super... A música dele sempre foi e continua sendo
uma música mineira, né? O estilo dele tem muito a ver com aquilo. Mas ele está tanto tempo no Rio de Janeiro que eu assim, há uns anos atrás, eu perguntei para ele assim, Nivaldo, lá em Belo Horizonte você é Atlético ou Cruzeiro? Né? Aí ele, sou nada não, sou Flamengo. Quase puxando S, né? Ele é um queridaço, assim, ele mora na Tijuca mesmo, né? Ele tem até uma obra muito bacana, chamada Tijuca, que a gente gravou no CD da UFR Jazz Ensemble, muito bonito, uma balada, assim, como todas as músicas dele são muito lindas. E eu moro no Grajaú, que é um bairro que é vizinho a Tijuca, na região da Grande Tijuca, né? Então a gente mora, as distâncias aqui no Rio, relativamente perto, né? Aquelas distâncias aqui para o Rio de Janeiro é perto para quem mora em outra cidade, é longe pra caramba, né? E assim, aí eu trabalho muito com ele, assim, em termos de fazer editoração eletrônica das músicas dele, a gente tocamos junto em shows e outras coisas. Ele que foi, meu primeiro trabalho na Globo foi ele que levou. Meu Nivaldo é um amigaço. Mas antes de ser meu amigo, ele sempre foi meu ídolo. Assim, eu, quando estava começando a tocar saxofone, aquela coisa, buscando de... Pô, eu tinha uma fita cassete com o primeiro disco dele e tal, então foi um cara que sempre foi uma referência, né? E hoje em dia é tão legal assim, ele ser um cara que eu admiro tanto, é tão chapa, assim. Eu acho que ele liga mais para minha casa do que eu para casa dele. Então, eu fico honradíssimo, assim, um cara que foi... Sabe, eu quando penso em tocar saxofone soprano, a primeira pessoa que vem na cabeça é ele. Referência. É um cara, ele som simples, um som puro, uma coisa assim, sensível, é genial. E aproveitando só que a gente tocou no nome dele, e é legal a gente lembrar, eu acho que tem que lembrar essas pessoas todas, é uma coisa que é importante também para falar para as gerações, que é uma coisa que infelizmente falta muito para as pessoas, que é memória, né? Às vezes a gente fala assim, das gerações mais novas, e fala assim, os caras não conhecem o Nivaldo, sabe? Falta curiosidade, né? Cara, eu tenho um ex-aluno meu de bacharelado, que ele está fazendo mestrado na Unirio. Ele não é orientado por mim, não, mas é orientado pelo Cliff Corman. E eu fui participar da qualificação dele. O trabalho dele é sobre o Juarez Araújo. Cara, que saxofonista fantástico. E a molecada não sabe quem é. Sabe como? Então, assim, ao contrário dos Estados Unidos, que você tem, assim, sabe, eles valorizam pra caramba os heróis do passado, tá? A gente meio que esquece, e isso é uma pena. Há uns anos atrás teve o Daniel Barry na UFRJ, eu já não estudava lá não, já estava no Rio, mas fui lá, o Zé Rua me chamou para ir lá ver e tal, então eu fui conversando lá, um aluno lá, que tinha sido por acaso meu aluno, virou, que não falava inglês, falou para mim assim, fala para ele que eu gosto do Michael Brecker. Aí eu falei, não, beleza. Aí eu fui falar, né? Ele tá dizendo que... Aí ele falou, olha, ótimo, isso mesmo, né? Pô, Michael Brecker tem, né, o cara, maior referência, né? Mas olha o que o Daniel Barry falou. Não, legal, mas eu acho que antes de ouvir o Michael Brecker, você tem que ouvir Charlie Parker, você tem que ouvir Coltrane, você tem que ouvir Coleman Hawkins, você tem que ouvir Louis Armstrong. Olha só, olha onde que o cara foi chegando, lá na raiz, né? Foi chegando. Então, assim, você valoriza muito os heróis que dão e que consolidam uma tradição de tocar. Então, assim, isso é muito importante. Uma coisa que, infelizmente, falta aqui pra gente. A gente, se você for olhar dos anos 40, 50, quando Juarez, só para falar daqui do Rio, quantos caras, Sandoval Dias, o Biju, sabe? Caras assim que Zé Bodega, sabe? Então, assim, caraca, a gente deveriam ser mais, sabe?
devia ter um panteão assim, para esses caras estarem todos os esportes. Então é muito importante assim, que a gente lembre dos nossos heróis. Né? Exatamente. Poxa, fantástico. E o Evaldo é um grande herói mesmo. Nossa, o cara, eu adoro. Assim, às vezes ele chega, ele não precisa tocar, né? Saxofonista às vezes é nervoso, né? Que tem que tocar todas as notas Ao mesmo tempo. ao mesmo tempo. Às vezes o Nivaldo toca ele só toca as boas, né? Às vezes uma frase que ele entra, assim, aquela coisa genial. É maravilhoso, assim, é um cara. E além de ser um parceiraço, um cara, pô. Muitas das vezes a musicalidade ela é muito correspondente ao estilo de vida que a pessoa leva e ao estilo de ser humano que a pessoa se desenvolveu, né? Você vê às vezes um cara assim muito com uma musicalidade muito aguçada, aí você vai conversar com ele, você percebe que ele é muito humano, ele é muito um coração aberto. Então você vê que claro que existem casos e casos, né? Mas você vê que a musicalidade conversa muito com o estilo de vida que ele leva e a forma com que ele trata a vida, né? Com certeza. E a personalidade, eu acho que reflete também a personalidade, é engraçado. Você me lembrou de um fato que aconteceu na época da UFR Jazz. Teve uma época lá que eu era o primeiro alto. E os dois tenores, são duas coisas interessantes que eu vou falar aqui agora. Um dos tenores era o Fernando Trocado. É um maravilhoso, músico maravilhoso. E o outro era o Humberto Araújo, que é ótimo, tem um puta arranjador, toca pra caramba nisso aqui. E os dois, mas que eu ia falar de engraçado é que os dois são muito altos, né? Principalmente o Humberto. O Fernando é grande, o Humberto é gigante. O Humberto, eu costumo brincar que ele é o maior saxofonista do Brasil, né? Mas ele é altíssimo. E eu ficava em pé, assim, no meio, eu ficava um hobbit, né? Um anãozinho do lado ali daqueles caras gigantes. Mas o que me lembrou essa história foi porque eles têm uma personalidade bem diferente, né? Que o Fernando, ele fala muito baixinho, ele é aquele cara, ele é tão gentleman que até para me sacanear quando o Fluminense ganhava do Flamengo, era na finesse, né? E o Humberto é um cara ótimo também, mas ele é bem filho desencapado, né? Bem nervoso, ele é bem cabreiro, assim. E quando eles tocavam, só como que era, eram dois estilos completamente diferentes. O Fernando, você via aquele cara, e é como, sei lá, assim, comparando... É o Miles Davis com o John Coltrane. Eu sei, pode ser. Quer ver uma que é famosa também, de contraste, que é o Coleman Hawkins versus Lester Young. O Coleman veio com aquele o som tenor, aquele que definiu e o Lester Young, sei lá, definiu aquela sonoridade mais cool, mais soprar. Né? Então, e tem a ver com a personalidade das pessoas. Então é interessante, né? Assim, mas me fala aqui, o que era mais tranquilo e mais calmo, tocava mais tranquilo e calmo também? Ou era mais agressivo? Também. Não, o Fernando tem um jeito ele é muito elegante de tocar, né? Ele é muito... tá. Não estou aqui fazendo nenhuma valoração de nenhum, são estilos diferentes, né? É tipo Paul Desmond, né? Você olha o Paul Desmond assim, você já sabe que ele vai tocar ali na classe. Poxa, isso. Aliás, comprei agora uma biografia do Paul Desmond, é ótimo. Assim, ele é um cara, ele sempre fez questão de ser, e olha só que é numa época que todo mundo queria imitar Charlie Parker, né? Todo mundo queria ser Parker. E ele vem com aquela onda que é o anti-Charlie Parker. O anti-Parker. Aquele som, né, delicadíssimo, pouca nota. Ele falava que ele era o saxofonista mais lento do mundo, né? E ao mesmo tempo genial, né? Assim, você vê aquela, assim, bem construído. Então, assim, claro que... Né, são momentos. Eu gosto de tudo, entendeu? Assim, é um livro ou um DVD que você comprou? É um livro? Eu comprei, na realidade, um e-book. É um e-book da Kindle.
E foi, inclusive, eu acho baratíssimo, as coisas de $6, assim, bem... Olha só. E é em português ou em inglês? Não, em inglês, é inglês. O livro é em inglês. Mas muito mais, assim, é outra vantagem assim, do mundo moderno, né? Por mais que a gente seja romântico, eu também gosto dos livros de papel, eu acho, sim. Esse dia, numa turma da pós-graduação, as pessoas ficaram horrorizadas com o que eu falei. Gente, olha, não sei quando vai ser agora, não sei se vai ser tão... Mas o livro de papel vai acabar. Assim por como mais a que a fita gente cassete, assim como o DVD. Por mais que a gente goste disso, não faz sentido derrubar uma árvore para fazer um livro, não sei o quê. E só falando do lado ecológico. E, por exemplo, eu estava pesquisando sobre o Desmond, aí quando eu fui ver, tem esse livro aqui, pá. Todo livro hoje em dia que eu vejo, eu procuro, eu vejo, assim, deixa eu ver se tem em Kindle. No Kindle. Geralmente e assim, o livro físico era $160. O Kindle era 6. Já é uma coisa. E cai direto ali na sua casa. E se eu fosse comprar o livro físico, eu ia levar com esse correio maravilhoso brasileiro que está aí nesse tempo de pandemia, ia levar uns 3 meses para chegar assim, com muita sorte. Com 20 orelhas. O livro chegou para mim em questão de 2 minutos, né? Que até o Amazon tem aquele negócio de compre com um clique. Você clica, já está. Então, assim, tecnologia. É isso aí. Então, assim, por mais que a gente perda o cheirinho do papel e tudo mais, a gente... Eu, hoje em dia, já tenho nos meus dispositivos, eu tenho uma biblioteca considerável, assim, sei lá. Poxa, eu assim, sou suspeito para falar porque eu adoro livro físico e vinil. Então, assim, eu sou meio... Não, concordo, eu concordo, mas assim, tem isso, né? Eu discordo aquele purismo de achar que o som do vinil, que é o verdadeiro som, que é quente. Eu acho que eu não tenho essa sensibilidade toda, não, mas eu acho que uma coisa que a gente perdeu pra caramba com o fim do disco, você sabe o que é? É que as capas eram maravilhosas. Lindas. E a gente não... E outra coisa, tem uma coisa que é importante para músico, que hoje em dia eu adoro também o Spotify e congêneres, tá? Eu acho assim, eles não colocam, né? Quem toca, quem gravou. Esse é o ponto. E eu acho que não colocam de sacanagem, né? Que eu acho que eu poderia muito bem já facilmente colocar isso. Então, eu lembro que quando eu estava dando meus primeiros passos na música, eu acho que todo mundo passa por isso. Cara, eu ficava louco, porque eu chegava numa loja de disco, eu pegava qualquer disco, eu queria ver, e foi assim que eu conheci o Nivaldo, que eu conheci o Celso Votzenlogel, da Flauta, que também é outro queridão, hoje em dia. Pô, eu fico honrado de ser amigo do Celso, né? O livro, eu tenho o Saxofone Fácil, né, um método para saxofone, que foi uma coordenada pelo Celso Votzelão, então ele é um pouco amigaço. Mas você pegava os discos nos anos 70, você abria assim, com todas as flautas nos discos, eu via assim, era o Celso, né? O Nivaldo tocava direto, Mauro Senise e tal, um monte de caras que eu conheço hoje, mas... O Celso já tocou sax também ou não? Não, o Celso é só flautista. Só flauta mesmo. É só flauta mesmo. E quando eu conheci... Não, quando eu conheci, o Celso já era saxofonista, mas quando eu ouvia falar dele, eu era só flautista. Então você chegou nele por essa coisa. Por algum motivo eu não fui pro Rio estudar flauta. Eu continuei... só fui pro Rio mesmo quando fui estudar saxofone. Então eu poderia ter... Sei lá, talvez se eu tivesse ido mais cedo, eu não seria saxofonista hoje, mas... Olha só. Mas como a gente estava falando, a gente sente essa falta tá? Por outro lado, por exemplo, com a pandemia, você vê caras assim, por exemplo, um outro que é chapa pra caramba também, que eu considero faixa preta, 8º Dan, é o Gilson Perazzetto. Uau! Pianista, então assim, o Gilson é meu aluno de saxofone. Que isso? Ele toca saxofone? Ele é meio relapso, porque ele é muito ocupado, não tem tempo de estudar, mas de vez em quando ele me chama, eu vou lá ter umas aulas. Só que ele não
ele tem problema com transposição, porque tem ouvido absoluto, então ele não sim. consegue, ele não consegue tocar instrumento de transposição. Ele comprou um C-Melody para O ele. Melody, olha só. Aí, pô, aí é legal quando eu vou na casa dele, eu levo meu tenor, é um maior exercício para mim de transposição, que eu tenho às vezes tocar os duetos com ele. Eu toco tudo, lendo tudo um ponto acima. Né? Mas então, se você toca dueto com ele, ele já está tocando mesmo. Ah, não, ele já toca, ele já faz as coisas, né? Porque, pô. Música, eu até falo, né? Com ele. Não, O que eu falo com ele, que ele deve sentir mais ou menos igual eu quando comecei a tocar clarineta. Eu toco clarineta também, mas foi bem depois e bem menos do que eu toco saxofone. E assim, porque eu acho que ele deve sentir, provavelmente deve sentir a mesma frustração que eu sinto quando eu toco clarineta, porque eu gostaria de ter a mesma desenvoltura que eu tenho no sax, e às vezes tem que parar e estudar. E é a mesma coisa, tem que fazer. Mas assim, tem várias coisas que um iniciante de saxofone eu não preciso ensinar para ele, né? Porque ele já sabe a música, ele sabe ler, ele sabe dividir os ritmos, ele sabe tudo. Eu me atento a muitas as questões técnicas de edição sonora e tal. Mas eu já falei do Gilson, porque ele, com a quarentena, ele ficou, né? Não pôde fazer show, ficou trancado dentro de casa e tal. E ele levou o técnico lá na casa dele e gravaram no piano dele. Ele, nessa quarentena, ele gravou um disco com 10 músicas. E detalhe, né? O Gilson é completamente campeão. Tudo gravado em um take, sem emenda, sem fazer de novo. E o que é mais legal disso? Já está no Spotify. Já está lá. Então, já está. Se fosse hoje em dia, há uns anos atrás, lembra que só uma caixa, umas gravações que não... descobriram umas gravações do Coltrane, não sei o que, uns takes, tá? E eu estava ouvindo a notícia no rádio, peraí, deixa eu pesquisar. Quando eu fui ver, estava no Spotify. Se fosse uns anos atrás, eu ia ter que comprar um disco importado, aquela caixa caríssima, e ia demorar um tempão para chegar. Então tem um lado ruim, e esse lado que a gente falou do não crédito, eu acho muito horrível, porque a música, né, eu acho que... Eu falo com... Essa conversa eu tive com o próprio Gilson. Eu acredito, assim, a música brasileira, a MPB, né, eu costumo chamar do alto clero da MPB. Se não fossem os músicos maravilhosos, os arranjadores maravilhosos que estão por trás daqueles compositores, sem querer desmerecer eles, que são caras bons. Mas, cara, a roupagem que esses caras... Cara, que Wagner no passado... Wagner Tio, né, no passado lá, Radamés Inhapi, lá o Seu Boquino, Guerra Peixe, Lírio Panicali, Léo Perani, para falar essa turma da era do ouro da rádio, né? E as outras eras de ouro que tiveram, a Pixinguinha, né? E Wagner Tiso, o Gilson, o Cristóvão Bastos, Nivaldo, Cristóvão Bastos, né? Leandro Braga, quantos caras que tem aí que a gente tem. E assim, isso tudo tem que ser mais valorizado. E assim, mas infelizmente, quer dizer, ainda bem que tem o Google, né? Toda vez que a gente sai um disco, uma coisa, ou você propôs, quem tocou esses sax aí? Eu tenho que ter aquele trabalho. Agora, tem que propor disco tal, faixa tal, né? Aí foi fulano de tal que gravou. Pô, nossa, que... Exatamente. Mas com tudo isso, eu acho que democratizou assim, o acesso à música. Sim, que você tem não só as novidades, como também as próprias. E uma coisa que é super legal a gente ouvir, às vezes, eu ouvi as coisas que embalaram a sua juventude. Né? Eu ouço coisas que eu ouvia quando tinha 11, 12, 15 anos, quando eu comecei a ouvir música mais. Né? E nos diversos estilos, né? Sei lá. Mas vamos falar do teu trabalho. Pô, esse trabalho é o que menos importa agora. Mas é legal pra caramba, poxa. Mas assim, acho que uma coisa leva a outra. Sim, você que tem essa didática muito forte aí na sua veia, né? Vários alunos já passaram aí pela sua mão e você vê o resultado realmente. Quando a gente fala que a gente está
envolto de muita informação, e a facilidade, ela pode ser, por um lado, muito bom, e por um outro lado, um sabotador, né? Um prejudicador ali de evolução na carreira musical. Quando eu entrevistei vários saxofonistas da sua geração, até uma geração um pouquinho anterior, que começou mais cedo, a gente percebe que nessa fase que não tinha muito material no Brasil, o que eles faziam? Quem tinha um disco de jazz ou um disco de música brasileira, eles colocavam aquele disco e ficava tocando com o disco, tirando o solo, porque só tinha aquele disco. Então, assim, passava 1 mês, 2 meses em cima de um disco só. Então, naturalmente, ali, só naquela coisa de transcrever os solos, de tocar, tirar, se treinava a percepção, sabia quem estava tocando, tocava, treinava a técnica, a improvisação. Então, assim, hoje, com esse excesso de informações, você baixa um exercício aqui, mas quando vê já chega um outro, você já larga o primeiro, quando vê já te manda um outro. Aí, quando acaba, você não sabe organizar os seus estudos. Por isso, surgiu esse e-book. E esse e-book surgiu não foi despretensioso, porque é o que a gente fala em 15 anos de sala de aula. Eu falei assim, poxa, nessa quarentena eu tenho que fazer alguma coisa para os alunos que eu não vou ter contato. Aí escrevi esse e-book e lancei. Em 2 dias, eu achei que só os alunos iam baixar, foram mais de centenas de downloads. Eu falei, então tem alguma coisa aí, né? Muita gente querendo saber como organiza os estudos. E aí a gente fez o curso e tal. Então, o e-book, resumindo, ele veio nesse cenário onde temos excesso de informação e muita garotada sem saber como organizar os estudos. E quando eu convido você para cá, eu tenho uma grande responsabilidade em receber você, porque você é um educador, e um educador de peso, de nome e de experiência. Então eu queria que você falasse o que é realmente esse e-book dentro de sala de aula, como que ele funcionaria, se é viável, se é uma realidade que a garotada às vezes está um pouco sem saber por onde ir, às vezes quando não tem um orientador como você dentro de sala de aula para orientar de uma forma mais precisa, ela fica meio que vagando sem saber como estudar. Não, veja só, eu acho que é super... eu acho que o interessante é que você divide, você estrutura o estudo. Então você né, como você chama, os pilares ali, você cria alguma coisa, e isso é muito importante, essa questão. Eu gosto muito desse termo pilares, porque tem muito a ver com fundação, né? Eu acho que uma coisa que é muito... com toda a criatividade que a gente tem, eu acho que o músico brasileiro tem uma... a gente tem uma criatividade nossa, porque a gente às vezes, por exemplo, a gente tem tantos músicos maravilhosos com condições muito piores do que os países onde os problemas já estão resolvidos. Mas, por outro lado, eu acho que vejo muitas vezes etapas sendo queimadas. Você sabe como? Por exemplo, até por essa falta de orientação, a pessoa começa a estudar, o cara não tem muito... eu acho que até escrevi alguma coisa sobre isso há algum tempo atrás, falando justamente dos currículos de universidade e tal, né? Mas o que acontece? Saxofone é um instrumento meio marginal, né? Assim, até hoje. Por mais que a gente já tem vários cursos e tal, mas ele sempre é um instrumento meio de lado. Eu vou até fazer o Instituto Vila Lobos vai estar com uma amostra virtual que está acontecendo várias lives lá, várias coisas. Vou participar na segunda-feira, vou falar do saxofone na orquestra. Eu vou falar de uma coisa como né, o saxofone, falar de obras que usam saxofone na orquestração, né? Na maioria não como solista, mas como da orquestra. Mas você vê que muita gente nem sabe, mas tem saxofone, pode ter saxofone na orquestra sinfônica. Então, é um instrumento que é meio marginal, eu diria até maldito, né? Um livro que é excelente também sobre saxofone, escrito por um
um jornalista americano, chama-se The Devil's Horn. Quer dizer, seria, né? A tradução seria o chifre do diabo, né? Mas horn aí no caso é como aquela maneira como em inglês eles usam para determinar genericamente o som. Como a gente chama aqui erroneamente, não diga nem isso. Numa banda de soul, por exemplo, aqui a gente fala assim, os metais, né? Os metais, pô, essa banda maravilhosa. Eu tocava no Luiz Melodia, o naipe de metais. Só que o naipe de metais tem um saxofone que tecnicamente é madeira, né? É madeira. Então, mas a gente chama de metal. Mas lá nos Estados Unidos eles chamam de horn, né? Além da trompa mesmo, o instrumento que é horn. O horn é é por causa do formato também, né? É por causa do formato, exatamente por isso. Mas então, quando você fala assim, horn, você pode ver no Memphis Horns, que é naipe famoso. E aí você tem um livro que eu chamo The Devil's Horn. Então ele conta a trajetória toda, é um livro em inglês, mas é muito bacana, fala de sax de jazz, no rhythm and blues e no clássico e tal, muito bacana. Só que, e ele fala, ele tem esse nome porque o instrumento era meio maldito, e a gente acaba, você sabe que muita gente, eu mesmo, começou a aprender com o colega do lado, não sei ver e tal. E às vezes, e eu até comentei isso certa vez, que quando às vezes o cara vai procurar um professor, muitas vezes o cara não está querendo fundamento do instrumento, não. Ele já quer tirar o solo do Charlie Parker. Então, então, muitas etapas são queimadas essa história, assim. Então, quando você fala assim, e você começa lá, eu não vou lembrar os seus 7 pilares de todos, assim, na ordem de cor, mas o primeiro que você fala é sonoridade. Sonoridade. É o sonoridade. E isso é a coisa mais importante que tem. Sabe? Então, assim, uma coisa que eu sempre cobrei muito dos meus alunos, hoje, inclusive, nessa mostra que eu te falei, teve um recital, teve uma exibição de um vídeo de um recital de um aluno meu. Ele é apaixonado por saxofone barítono, ele está fazendo, né? Então fez um recital inteiro de saxofone barítono. E assim, e aí o cara tocando com um som lindo, expressivo, uma coisa, sabe? Então assim, aí eu fico vendo, né? Eu já tinha visto, obviamente, eu vi ao vivo a apresentação, vi a gravação anteriormente e vi novamente hoje, né? Aí quando eu vejo, eu fico feliz da vida, porque assim, a preocupação que ele tem, eu acho que talvez eu tenha um pingo de responsabilidade nisso, porque isso é uma coisa que me preocupa muito. Então, assim, quando você me mostrou... Acho que a sua câmera está caindo. Opa, desculpa, tá bem. Isso. Tem que botar o errado aqui. Então, o que acontece? Quando você me mostrou o seu e-book, eu falei assim, poxa, que legal, porque você tem... você dividiu por setores, que você tem um plano, né? Assim, você tem e ali você dá um panorama, né? Assim, de sugestões daquilo que é fazer e desenvolver nessas áreas que faz um acompanhamento do seu aprendizado, que é legal, é muito bacana a sistematização. Até a ordem dos pilares tem tudo a ver, porque ele começa com a sonoridade, que é o início de tudo, e ele vai para a técnica. Porque sem técnica você não toca nem asa branca. Até você fazer um sol, lá, si, esse movimento, ele tem que ter técnica, isso é uma técnica, né? A questão mecânica, né? Técnica mecânica. Então, o segundo é técnica. Aí quando você já tem uma sonoridade e já tem uma técnica, você parte para tocar alguma música, né? Porque uma depende da outra. E aí depois, dentro de uma música, você abre a opção de improvisar em cima daquele tema. Aí você já entra no quarto pilar, que é a improvisação. E aí você já tem os 4 grandes pilares. Aí o que são esses outros 3? São os 3 que pouca gente fala em metodologia, né? Porque sempre, se você digitar assim, curso de alguma coisa, de saxofone, aí tem curso de sonoridade, tem curso de técnica, tem curso de improvisação.
Mas os três últimos, que é a curiosidade, é aquilo que você falou aí, de abrir um disco, saber quem está tocando, saber quem são as nossas referências no saxofone, que é Bodega e todo mundo. Curiosidade é o quinto pilar. O sexto é a criatividade. Tem muito músico excelente, mas que quando vai criar assim, algo que é dele, tem uma barreira, que é uma barreira até que ele mesmo cria. Eu tive um aluno que um dia, eu sempre falo isso, um dia eu falei com ele dentro da sala de aula, olha, vamos criar uma melodia aqui? Nossa, ele falou assim comigo, criar uma melodia? Eu não sou digno de criar uma música, não. Olha só, ele distanciou dele uma coisa que é tão nossa, né, que é de criar, a criação. Então, é o sexto pilar, a criação. Então, você tem 6 grandes pilares, e o sétimo, ele envolve todos eles, porque não adianta você ter sonoridade, você ter técnica, você saber 100 músicas de cor, você saber improvisar, você ser curioso, saber todos os nomes do saxofonista, ou ser criativo, saber ele ter 10 músicas suas se você está estudando dentro de 4 paredes, você não interage com ninguém. Por isso que a interação é o sétimo pilar, que ele fecha todo um sistema, que aí você coloca toda aquela bagagem a serviço de uma banda, de uma orquestra, de um duo, para tocar a vida das pessoas. Então, esses 7 pilares, ele foi muito bem pensado e muito bem organizado na sequência para ele entregar isso para o aluno. Não, com certeza. E quanto a isso, você falou essa essa interação, né? Isso. Isso. Duas coisas que são que eu tenho 2 historinhas rápidas para contar. Uma, o maestro da banda filarmônica é o Antônio Henrique Seixas, né, o popular Bocão, que deve ser, sei lá, um dos maiores trombonistas baixos do Brasil. Ele toca muito e é um regente muito bacana e professor também. E ele, uma coisa que ele sempre fez nos alunos dele, isso é uma coisa legal, que ele é, por exemplo, né, dando aula de música clássica, né, que é trombone de orquestra e tal, ele sempre arrumava um jeito de botar os alunos dele para fazer baile. Olha aí. Que é assim, aquela coisa que a gente brinca também, assim, poxa, fulano, né, falta baile, né, quando ele fala assim, falta baile. Porque é aquele ambiente, né, com toda a insalubridade que possa ter daquele negócio de você tocar no escuro, não sei o quê, mas você passa por situações também que você tem que se virar diversidade musical. E na hora ali, não tem jeito, tem que ver tu mesmo, né? E a outra coisa que eu lembrei aqui, principalmente quando você falou hoje no começo, é uma coisa que quem falou foi o Bob Mintzer. Em 97, foi assim, agora em 1997, isso, um ano antes de eu entrar na universidade, na UFRJ. Aliás, não conheci exatamente no festival, o meu professor lá no festival. Eu já tinha conhecido ele uns meses antes, mas onde tive um maior contato e fez o nosso... a gente bateu papo ali que levou a me levar a ser aluno dele. E não só isso, ele é um irmão mais velho meu, um cara que importante pra caramba na minha vida. Mas era a Big Band lá em Ouro Preto com o Bob Mintzer. E o Bob Mintzer foi dar uma masterclass. E 2 coisas que me chamam a atenção na palestra dele. A primeira coisa que ele falou, assim, né, que as pessoas começaram a perguntar para como faz para tocar. Uma das coisas que ele já falou de cara, falou assim, scales and more scales. Então, o que ele quer dizer isso? Que você tem que praticar, né? Que é uma coisa importante, aquela questão da técnica que você falou lá. Mas uma coisa que ele falou mais ou menos pro final, que eu lembro até hoje, ele fala assim, sempre procure tocar com quem toca melhor do que você. Uau. Que é o que te puxa para cima. Entendeu? Porque você não adianta nada, assim, é que você falou, não adianta nada ficar dentro do quarto tocando. Você vai ter que chegar na hora e botar a cara, né? Uhum. Então, assim, não dá pra, assim...
E é melhor, assim, e isso é um conselho para qualquer um. Toca sempre com os caras que tocam melhor do que você. Porque aí você vai ter que correr atrás. Eu tenho que correr atrás. Né? E outra coisa, isso não é o Bob Minster que fala, isso é uma coisa que eu falo sempre. Da mesma maneira que eu falei aquela questão dos alunos lá que ficavam com vergonha, tem muito cara que às vezes não tem coragem de chegar e fazer um solo no meio de uma capa, porque sabe que naquela, ou seja numa jam, ou seja na orquestra, né? Na orquestra lá que você tá tocando lá, pô, sempre vai ter um cara que improvisa, pô, cara, o Nelson Henrique, que era o trompetista lá no Luiz Melodia, cara, já partiu, o Nelson é um queridão. Mas ele, cara, era ruim de improvisar depois dele. Porque o cara, sabe aquele... Destruiu, né? O que que eu vou fazer aqui agora? Então, assim... Era bom de oratória, né? Mas ele gritava mesmo, né? Assim, o cara, era um músico genial. Mas aquele negócio, mas acontece muitas casos, principalmente quem está começando, o cara assim, poxa, não, deixa eu estudar mais, o cara não tem coragem, é assim. Então achar que ele vai... Aí eu falo sempre assim, não dá para você esperar você virar o John Coltrane para você sair querendo tocar. Você tem que chegar dentro da sua possibilidade, ter um senso, mas tem que dar cara. Mandar a bola na trave, você vai fazer direto no começo. Né? A gente, claro, você estuda, você prepara, tal. Mas se você não chegar ali na hora lá e pá, aí, um dia você dá um monte para fora, né? Vai dar muito chute que vai na lateral, né? Nem na trave. Chutar. Dali a pouco você vai melhorando, vai começar dali a pouco, eventualmente você vai fazer um gol, dois, mas as coisas vão melhorando, né? Exatamente. Aliás, isso é uma das coisas que é das melhores coisas de ficar velho, que você vai pegando experiência, você vai meio que já, né? Você vai trocando fôlego por know-how, né? Mas assim, mas você está entendendo aquela coisa que essa interação, você está do lado do cara que é muito bom, pô, te puxa, porque você vai, né? Aquilo ali, o Chico Sá, que é um saxofonista aqui do Rio, ele falava, a gente fez mestrado na mesma época, e ele discutia uma coisa assim, numa escola brasileira de saxofone, que é essa escola informal, que os caras aprendiam no baile, né? Aprendiam na orquestra. Então ele falava assim, sabe aquela questão antiga de saxofone ser, né? O saxofone na Big Band antigamente, o pessoal chamava o primeiro alto, segundo tenor, terceiro alto, quarto tenor, quinto, né? O barítono, se não fala barítono, que só tinha um. Mas era uma questão meio hierárquica, né? Porque o primeiro é o solista. O segundo, não, primeiro é o líder do naipe. O segundo é o solista. Pode ver que em Big Band a maioria parte dos solos, mesmo tem muito mais solo pro tenor do que... Exato. E aí vai. E assim ele falava que os caras, assim, e eu começava a tocar, ele começava lá lá embaixo, ou no barítono, talvez não tanto no barítono. O maior problema de se tocar saxofone no barítono costuma ser ter o barítono. É verdade. Que é um instrumento mais raro, mais caro, né? Mas assim, todo mundo tocava alto e tenor, a maioria tocava. Então o cara chegava na orquestra tocando alto, quarto tenor. Então ele passava, aí vai subindo até... então, isso é um processo de aprendizado, sabe o aprendizado? E para todo mundo, tá? Diz que acho que é na orquestra do Fletcher Henderson, são nos anos 20, né? Que tinha o Coleman Hawkins, já era da orquestra. E diz que teve uma época que o Louis Armstrong foi tocar na orquestra, ele deu coro em todo mundo, até no Coleman Hawkins. Então, uma ideia. Sabe como? Então, assim, você vê como que é a questão do aprendizado, né? Né? É a questão. Então, esse contato, essa interação, isso é muito importante. Isso é um ponto que você toca que é muito sério mesmo. Eu acho que tem que
sabe? Tem que chegar e incentivar isso mesmo, porque assim, através dessa de fazer, tem muita jeito de fazer música, né? Assim, desde que você tocar, você pode tocar. Eu mesmo já toquei, passei vida tocando em barzinho com sax e violão, né? do sax, do um piano, né? Até pô, tem hoje eu tenho um duo no Rio com o Cliff Corman, que é pô, né, do gigante do piano, mas assim, e quarteto, sabe, até grupos de saxofone mesmo, né? Poxa, uma das coisas no curso de saxofone, né? Uma das coisas que os alunos mais gostam é a música de câmara. Porque aí tem o quarteto de sax, é onde que pô, a gente faz, sabe, e a gente procura fazer aquilo de uma maneira legal. E cara, e é importante, é incrível como que o fato de tocar no quarteto faz com que a pessoa melhore no seu aproveitamento individual. Sabe, aquela questão da gente, eu sempre friso muito, a gente tem que, música é partilha, né? Você tem que compartilhar aquele momento e ali você o tempo está rolando junto pra gente. Uma coisa que, infelizmente, alguns grupos, até costuma, principalmente grupos grandes, acontece muitas vezes de ser 30, 40 pessoas tocando sozinhas. Sabe? Às vezes, se você não se une desse movimento, né? Quando você está tocando numa orquestra, não é só olhar, claro que olhar para a mão do maestro é bom, às vezes é frio, mas assim, mas você dando, né, alguém para estar, mas não é só isso, você tem que, sabe, você tem que estar sempre atento àquelas coisas que acontecem. Eu, às vezes, mesmo quando estou tocando um repertório de banda, assim, onde você já tem a música, está pré-escrita, né, eu não estou criando, né, não estou criando. Mas, poxa, essa frase que eu estou tocando, às vezes está sendo dobrada pela trompa. Então, peraí, eu tenho que ouvir a trompa, eu tenho que tentar igualar a minha respiração com ele, o volume, a gente tem que ter mais ou menos, sabe como? Tem que prestar atenção. A gente não está tocando sozinho, isso é muito importante. Essa interação é tudo, a gente não faz música. A gente não faz música sozinho. A gente não faz música. Até eventualmente até faz, né? Você vai tocar uma peça solo. Mas até numa peça solo, no instrumentista solo, ele tem a interação dele no palco com a plateia. Com certeza. Que é uma outra vibe, É outra vibe. Inclusive, porque às vezes isso é uma coisa que você falou que é interessante. Porque, por exemplo, quando você vai tocar uma peça solo, muitas vezes você tem mais liberdades interpretativas, né? Aliás, uma coisa muito engraçada, tem muito músico que cria aquela ideia errada, assim, tipo assim, que música popular pode fazer qualquer coisa e na música clássica não pode fazer nada. Eu tenho que ser um metrônomo, e assim, depende, tem situação. Nos dois campos você tem que saber fazer as duas coisas, flexível, né? Mas quando você está tocando sozinho, você não tem uma obrigação de sincronizar com ninguém, mas mesmo assim eu tenho que muitas vezes deixar claro para o meu ouvinte onde que é o chão. Sabe como? Eu tenho que, mesmo que eu vá fazer alguma acomodação, ou vou fazer alguma gógica, eu tenho que deixar o cara entender que aqui o tempo eu fiz 1, 2, 3, 4, porque aí ele vai entender o que eu estou pensando. Senão vai ficar parecendo que eu estou tocando errado. Isso que você falou tem uma coisa. Isso você tem que mostrar para o cara, né? Exato, é interação. E quando você sobe num palco para se apresentar, mesmo que sozinho, a interação ela gera vários fatores, porque ali tem a questão da ansiedade que você tem que dominar, saber dominar, tanto numa jam, ou numa big band, ou até solo. A questão da ansiedade, do nervosismo, é totalmente diferente que você colocar um play along no seu quarto. Você pode estar tocando ali de Jan Steves, mas quando vai tocar com alguém, aí só o nervosismo já tira você de uns 50% de produtividade que você fazia no seu quarto.
Então, Com assim, a certeza. interação ela é ótima para acostumar você a olhar o palco, a ter a sensação da plateia, isso tudo, né? É igual uma coisa que você falou aí de nervosismo, eu acho que quanto a isso eu tenho uma opinião. É engraçado como que tem que ter um equilíbrio, né? Eu sempre falo, ó, você tem que tocar relaxado, mas um pouquinho de frio na barriga é bom. Porque às vezes esse pouquinho de frio na barriga é que vai te obrigar a ficar mais concentrado. Já aconteceu de Responsabilidade. eu estar tocando no lugar que eu estava tão tranquilo para fazer a coisa, e aí, claro que depois passando os anos, você vai meio ficando sem vergonha, né? Que tem gente que Uhum. quando está começando, o próprio fato de estar se expondo ali é complicado. Aí passa um tempo, você está fazendo aquilo, você faz aquilo há tanto tempo. E às vezes, eu já aconteceu de, sabe, quando você tocar, às vezes você está tão tranquilo assim, que às vezes o seu pensamento voa. E aí, isso é um Aí já perigo era, é também. um perigo. Mas assim, mas de qualquer maneira é isso que você falou. Eu acho que essa sensação é muito importante. Eu acho que isso tem que ser assim, estimulado. Tá? De Maravilha. qualquer maneira, eu acho assim, a ideia sua é ótima. E assim, entendeu? E você é bom que você pode. A questão das planilhas, tal, Uhum. você tem um acompanhamento, você tem uma sistematização que é legal, né? É igual como você falar, você tem um professor, tem um cara ali que está te cobrando, né? Uhum. É legal, bom pra caramba, mas não é só isso, né? Eu acho que assim, não adianta O o professor não vai professor para casa, né, contigo? não vai para casa, entendeu? Assim, então, assim, não é, né? Assim, a gente está ali para fazer o melhor e te cobrar e fazer, pô, beleza, tá, então tudo já. Mas você sabe que se você quiser fazer alguma coisa, não adianta. Não adianta se você pode, cara, ter o professor, o melhor professor do mundo, não sei o que, pagar mais, fazer todo, né? Mas se você não tiver a sua questão de disciplina, você não vai chegar a lugar nenhum. Exatamente. Tá? Quando eu vim para o Rio, eu comecei, pegava qualquer trabalho, né? Então, assim, tinha escola que eu fui para dar aula, naquela escola de música, e uma das escolas, a pessoa falou assim, você se incomoda se o aluno trouxer a boquilha dele e tocar no seu instrumento? Uhum. Aí, porque assim, o instrumento é caro, porque uma dificuldade, às vezes, de você ter aluno é porque o instrumento, por mais que tenha barateado com esses instrumentos chineses, um instrumento, você tem instrumento mais. É caro ainda. É, Às cara. vezes o cara não sabe se vai aprender, ele não quer tentar. Beleza, pode ser. Só que ele é pouco produtivo. Porque não adianta nada. Ele vai vir aqui fazer uma aula de 50 minutos aqui na escola, beleza. Quando chegar na semana que vem, eu vou parar exatamente do segundo que eu vou ter que passar os primeiros 15 minutos lembrando aquilo que ele já esqueceu na semana inteira. E vamos pegar daqui. E Exatamente. a gente sabe que você tem que ter uma disciplina, né? Assim, quanto mais você puder estudar, é melhor. Mas eu acho que tão importante quanto estudar é como você distribui isso. Às vezes a gente lida com pessoas que eu tenho um aluno que não, tem outra, né? Ele não só toca, não, trabalha também, né? Você trabalha, não só toca, né? Ele não só toca. Então, às vezes, o tempo do cara, às vezes, né? Tem menos tempo, muito menos tempo do que ele gostaria de se dedicar. E eu costumo dizer o seguinte, olha, vamos supor que, não é o caso, assim, mas vamos supor que se você tiver, sei lá, mais vale você, vamos supor, mais vale você estudar 30 minutos por dia do que você estudar 4 horas uma vez por semana. Exatamente. Que é o pouquinho é que dá o resultado. Que é um pouquinho, então às vezes, e aí que é a importância de um processo igual esse que você propõe, é porque vamos supor que o cara às vezes tem uma rotina, né? Nem todo mundo tem o tempo que gostaria. A gente tem muito menos tempo de fazer tudo que teria que fazer, né? Uhum. Mas imagina só que o camarada ele tem um tempo escasso. Através de um esquema desse, ele pode programar, olha, hoje eu faço isso, amanhã eu trabalho isso, amanhã eu faço isso, não sei o quê, depois, sabe, daquela maneira que, igual quando
quando eu vou, eu passo, assim, os alunos lá no curso, normalmente, você começa assim, vamos fazer primeiro todas as escalas maiores. Maiores. Agora vamos fazer todas as lídias. Agora vamos fazer vamos fazer menor harmônico. Dali a pouco você vai juntando. Depois que o cara já fez aí você vai ter umas 800 escalas diferentes para fazer. Porque ele não vai conseguir fazer todas aquelas escalas todos os dias, fazer todas. Então eu falo assim, ó, sei lá. Essa semana... Hoje eu faço maior e lead dominante. Amanhã, eu costumo dizer assim, a gente, né, essa questão de escala acorde, que é muito debatido em escala, em coisa de teoria de improvisação de jazz, mas, beleza, isso vale muito. Mas, se você parar para pensar, todas essas escalas estão contidas no modo maior e menor. Então, de cara, você tem que saber todas as escalas maiores e menores, né? Aí você vai fazendo manutenção, você vai rodando. E isso você pode fazer com diversos aspectos do seu... E uma coisa que você falou, é disciplina, né? Disciplina é uma coisa muito importante. Eu costumo dizer que a gente tem assim, muito o mito do nossa, o talento, fulano é um talento, ele é um talento. Então parece que ele foi ungido, né? Veio o Espírito Santo, assim, vai tocando, meu filho. A gente sabe que não é isso. A gente sabe que todo mundo que se chegou no encontro está naquele... ralou muito. Então, sabe, né? Eu estou aqui, eu sei quanto me custou isso, né? E o que é frustrante, muitas vezes, até para quem está começando a tocar, né? Todo mundo que começa a tocar, vê porque vê um solo maravilhoso, né? De repente, a gente, com o passar do tempo, a gente muda os conceitos, né? De repente, aquilo que a gente achava tão lindo no começo, aquilo era bem ruim, né? Tem coisa mais legal. É bem chato, assim, né? Sim, né? Mas, e na hora que você pega o instrumento pela primeira vez, nem de longe o que você faz é parecido com aquele som maravilhoso que você ouviu. Exato. Então, isso aí já é um balde de água fria. Então, assim, tem que ter muita paciência. Então, eu falo, ó, talento é transpiração, né? Então, o cara que é muito talentoso é aquele cara que faz aquela, como eu falei, música é chato pra caramba. Ele começa todo, assim, ele sabe que mesmo sendo, ele gosta tanto daquilo que ele fica ali pelejando. Ele fica ali trabalhando ali e tal, e o resultado vai vindo, né? Mas, assim, de qualquer maneira, assim, a ideia de uma sistematização, tentar um controle é perfeito. Assim, você é bacana. Então, endosso. Poxa, essas suas palavras aí, a gente fica quietinho porque quando uma pessoa como você, Marcos, fala dessa forma, é uma autoridade muito forte. Porque você tem nada mais, nada menos do que a experiência de sala de aula. E isso é o que a gente precisa, né? Ter professores com essa mentalidade que você tem, que é totalmente aberta e totalmente a fim de criar essa sistematização e de acreditar que é o hábito e a disciplina que constrói esse ser talentoso, né? Que todos... Tem uma imagem que, não sei se você já viu na internet, que é um pé de bailarina, já viu? Só que de um lado está o pé de bailarina com aquela sapatilha bonita, né? E do outro lado está o mesmo pé fazendo a ponta, mas sem dedo tudo quebrado, a unha estourada, saindo sangue. É por baixo da sapatilha, né? Ninguém vê por baixo da sapatilha o esforço, né? Com certeza, né? Trazendo isso aí pra gente, né? Pois quando você está começando... Cara, quando começando, até o próprio peso do instrumento, né? O próprio peso do instrumento. O que corta na boca, né? Tudo. O que corta... Eu lembro, falando nisso, eu lembrei que, assim, eu passei muito tempo... Hoje em dia, é engraçado, nessa pandemia eu tô tocando muito tenor, mas assim, eu passei muitos anos da vida sem tocar tenor. É porque você viu que a pandemia é uma coisa grave, aí você foi para o mais grave. Mas aí quando eu comecei o curso, porque o curso lá da UFRJ, assim, basicamente eu tocava alto na orquestra e
o curso no saxofone clássico, o repertório 90% é para alto. E fiquei um tempo tal. Eu tive minha vida, meus primeiros saxofones, você não imagina como eram ruins. Aí vendi tudo para ter um alto melhorzinho e fui. E nessa época eu tocava, sabe aquele trabalho de casamento, de ficar recebendo o noivo, os convidados? Né? Você toca 40, não, assim, 40 minutos na porta do clube, assim, do salão, para as pessoas passando, a capela mesmo tocando, quando os noivos chegaram, iam embora. Aí beleza. Passou um tempo, eu comecei a tocar no Luiz Melodia, e aí foi quando eu comprei um tenor, porque tinha que tocar, sei lá. Pô, e assim, eu acho, o tenor é mais legal para essas coisas sozinho, assim, eu acho que vai dar uma onda melhor. Nossa, quando deu 15 minutos eu já não estava aguentando mais os primeiros, não estava acostumado. Hoje em dia eu toco horas e horas sem com o tenor, não tem problema. Mas você sabe o peso que foi? Foi uma coisa absurda. Passou-se uma coisa. Tá. E aí a gente sabe de toda a dor que é quando começa, né? Tal, e todas as frustrações, inclusive as frustrações que a gente passa, né? Com certeza. Meus colegas, eu tocava flauta primeiro, quando eu comecei a tocar saxofone mesmo. Eu tocava uma nota, os colegas, os amigos músicos, chegavam, davam um dinheiro assim, dá um pão aí, tamanho de padeiro, né? Então, assim, mas assim, é um caminho. Eu acho que, então, assim, eu acho que quem persiste, quem chega a ter realmente um bom desempenho, um bom desenvolvimento, é um camarada que assim, gosta tanto que se propõe a fazer aquilo, passar todas essas dores, a dor da sapatilha. Exatamente. Esse passo, então assim, é um processo. E assim, você tendo sei lá, eu acho que buscar, o que a gente busca caminho, maneiras de fazer o caminho das pedras. Assim, o caminho ser menos tortuoso, né? Uhum. Quando eu falei assim, eu fui autodidata a minha vida toda, assim, uma grande parte da minha vida. Eu fui muito autodidata e depois eu fui para um alto grau de titulação, né? De um momento para o outro. Mas eu vejo que tem vantagens em cada lado. Então, o bom de ser autodidata é que você aprende a ser virão, né? Você encontra as suas próprias soluções. E isso é importante. Eu acho que tem hora que me ajudou muito, principalmente porque eu mudei muito rápido de ser aluno de universidade para ser professor de universidade. Você muda do lado. Você tem que encontrar, sabe, a gente se ancora naquele professor que está dizendo, faz assim, não faça aquilo, faz aquilo. E eu tinha que mudar, não só não tinha mais aquele cara, mas eu tinha que falar, eu ser o cara das outras pessoas. Então o fato de eu ter sido autodidata me ajudou a desenvolver a minha coisa. E o outro lado é que a gente, com a experiência da gente, a gente consegue evitar o sofrimento das pessoas, né? Porque às vezes o cara não precisa de estar... a gente já passou por aquele perrengue e fala, que é mais fácil, tá? Pô, sabe, aquela passagem, ó, essa passagem, faz com esse dedinho aqui, que, Deus, mas entendeu? Então, assim, mas é isso. Eu acho que é uma jornada, né? É uma jornada, é um caminho. E o que é mais importante que a gente falar aqui é que é um aprendizado contínuo. Tá? A maior tolice que uma pessoa pode falar é que já sabe tudo. Por melhor que você, por maior autoridade que você seja, quem é bom mesmo, sabe que cada dia se aprende. Sabe? E assim, eu posso dizer, depois de tantos anos, tem certas, sabe, às vezes dando aula, eu digo, poxa, essa música tinha um negócio que eu não sacava antes, agora eu estou sacando. Ou eu estou soprando, sabe como eu estou soprando, eu estou descobrindo um jeito sei lá, ou de deixar meu lábio vibrar, que a nota enche, sabe? Isso é uma coisa que eu acho genial. E nesse ponto, o Nivaldo também é uma inspiração para mim.
Porque o Nivaldo, quando eu vou na casa dele, o Nivaldo parece um garoto querendo estar aprendendo novo. Assim, a gente está discutindo, ele está falando no papo, sabe? Ele está sempre procurando achar um som melhor, uma técnica nova, e não sei o que, a gente discute. Inquieto, né? Um músico inquieto. Sabe, não fica satisfeito. Então, assim, não é nem a questão de ser arrogante, não. Além de ser arrogante, o camarada, não, eu sou, né? É burro, porque ele tem que é burro, porque ele tem que entender que você está sempre aprendendo. E cada dia você vai ter uma coisa, sabe? Você descobre coisas novas. Cara, já em sala de aula, aluno já me, sabe? Aluno já me, poxa, já conhece esse aqui, ó? Pô, eu não conhecia. E, pô, que legal, assim, pô, eu aprendi uma nova. Então, assim, sabe? Então não é vergonha, sabe aquela coisa? Não é vergonha nenhuma. Às vezes a gente não sabe. Um ex-aluno falou isso uma vez para mim. Sabe quando que eu fiquei seu fã? Foi uma vez que eu te perguntei o negócio e assim, não sei, vou ter que pesquisar, eu te falo. Entendeu? Então, assim, sabe? Então, eu acho que assim, é um aprendizado total para todos nós. Então, aquele papo que eu falo de que estamos todos querendo aprender, sim, somos todos. Eu me incluo nessa aí, né? Não tem essa de, não, isso é vergonha eu não saber tal. Não, isso é vergonha nada, vergonha é eu não procurar saber. Eu acho que tem que tem que buscar o tempo todo. Então, buscar ferramentas, buscar ideias, buscar novos caminhos, essa interação que você tanto fala, essa troca de experiências, entendeu? Você levar você pegar aquilo que você recebeu e passar para frente, isso é muito importante. Isso é mais fundamental. Eu acho que isso faz a gente valer a pena. São os famosos pilares, né? São os famosos pilares. Omar, poxa, satisfação tremenda sua aqui. Quero te agradecer de coração. Você quer falar mais alguma coisa? Então, só desejar boa noite. Eu achei assim, foi ótimo. Acho que foi um papo muito legal. Pra caramba. Falo pra caramba, mas assim... Às vezes as pessoas entram numa live dessa e falam assim, poxa, o Marco vai dar agora aquela sacada daquela escala que ele aplica no dominante, mas na verdade o papo é muito além disso. Porque aquilo ali é só um ensinamento pontual ali. Quer aprender aquilo ali, vai lá estudar lá com ele, lá na internet tem muita coisa a respeito disso. Mas quando existe uma troca desse nível de falar sobre vida, falar sobre a música, com certeza. É outra coisa. Sabe isso, uma coisa que você falou? A gente sempre fica imaginando que a gente vai ouvir, né? Não que eu, nem de longe vou querer me comparar com esses caras. Mas sabe quando você vai, às vezes a gente vai ouvir uma masterclass do Bob Mintzer. Uhum. A gente sempre quer ouvir aquela coisa, o pulo do gato maravilhoso, aquela coisa. Aí quando você vai ver, o cara fala as coisas mais básicas que deveria. A gente já teve alguns convidados lá no Rio, internacionais, para fazer o Masterclass, e era muito legal quando às vezes ele falava uma coisa assim, alguém falou isso para vocês todos os dias, né? Porque às vezes o cara... Você quer ficar imaginando que o cara vai trazer uma coisa do outro mundo, e ele não, ele vai falar assim, primeira coisa que você tem que fazer, você tem que soprar o instrumento. Pronto. Aí, acabou. E é por aí, a gente quer ouvir e o que você falou, pontos específicos, mas eu acho que sendo mais abrangente, a gente tem uma coisa a gente poder, estimular por outros caminhos, né, de uma maneira mais... a ideia, eu acho que a ideia que é ótima aqui, esse bate-papo, é que você se sente incentivado por algum motivo para você ir procurar. Né? O teu próprio e-book vai muito por essa coisa. Você não tem os exercícios, né? Não tem nada abordado extensivamente ali. Aquilo é um planejamento. A partir daquilo ali, você vai ter desenvolvendo o seu curso, tem várias ferramentas que você vai fazer. É como se fosse uma bússola, né? É isso aí. Você tem você tem um sketch, né? Você tem um roteiro ali, um planejamento. Opa, peraí, eu tenho que fazer isso aqui. E
para fazer isso? Como que eu vou fazer? Aí ficou atrás. Tem que ir atrás. Né? Pô, Muito parabéns. legal, foi muito legal, cara, foi muito bacana. Sucesso aí no teu projeto aí, que dê tudo de bem. Vamos falando, que qualquer coisa que precisar, toma as ordens aí, Obrigado, Marcos. vamos nos falando aí, tá bom? Um abraço a todos que estiveram aí a todos que estiveram ouvindo a gente aí. Quem não assistiu tudo, se achar que vale a pena, vai estar gravado, depois vai para o YouTube, né? Você falou? Vai e a gente vai ser, e acho que foi bem divertido. Eu gostei muito, foi muito divertido. Eu gostei tá? demais. Obrigado, Marcos. Beleza, Thiago, um abraço e boa noite. Até a próxima. Até a próxima. Até. Tchau, tchau.